Eu comecei pelo Conservatório Nacional de Dança, estudei lá, fiz o secundário e assim que acabei aos 18 anos fui dançar para Geneve, tive 2 anos no Ballet Júnior de Geneve e depois fiz mais 1 ano e meio noutra companhia em Itália que é a Gribianco Dança. Portanto, o meu percurso passa por uma formação bastante institucional, bastante clássica, técnica, e ainda ali tive a oportunidade de contactar também com alguns coreógrafos. E depois a Geneve foi assim um abrir portas, tive outro contacto com improvisação, com outras técnicas também de criação e a partir de Itália foi um trabalho mais de companhia em que eu já estava com pessoas com mais experiência, portanto eu no Ballet Júnior estava entre os 18 e os 23 e depois foi um grande passo ter trabalhado como bailarina na Agribianco Dança. Quando voltei, acabei sempre por fazer freelancing e acho que o interessante é que desde os meus 16 anos sempre tive a oportunidade de criar as minhas peças, tanto no conservatório com as oficinas coreográficas, como também no Ballet Júnior havia a questão da carte blanche, havia sempre um momento em que nós podíamos criar as nossas peças. Aconteceu igual na Agribianco Dança. E depois, quando voltei, tive assim um período em que foi bastante difícil voltar a arranjar trabalho, ninguém me conhecia e aquilo que me fez sempre andar para a frente foi continuar a criar e impulsionar os meus trabalhos e fazer-me também ver em palco, portanto a criação esteve sempre presente, embora a minha formação tenha sido sempre muito como intérprete. Eu acho que eu sou bastante... Eu tenho tendência a complicar, a complexificar as coisas e estar lá sempre, ok, mas tem que haver mais alguma coisa, tem que haver mais qualquer coisa e eu sou muito ligada à curiosidade, portanto acho que a nível de inquietações tem muito a ver com o que é que, com o descobrir e com o estar sempre a desafiar-me. Ou seja, de que maneira é que o que é que eu ainda não descobri, acho que também várias vezes me senti limitada a nível da dança. Acho que a formação na dança fez com que a identidade fosse muito formatada e isso inquietava-me muito. Havia sempre qualquer coisa que eu tinha que quase estabelecer certos parâmetros para me enquadrar num certo tipo de ambiente. E aquilo que me leva a criar é de facto desconstruir isso ao máximo. Eu acho que esta peça começou por um conjunto de vários exercícios em que eu comecei desde que me juntei à Zabra, principalmente o ano passado. Eu conheci o João e a Inês também numa peça que eu fiz que se chama Kind of Blue e eles mostraram o potencial que a tecnologia tem a nível criativo. Mas eu tinha sempre esta questão de não sei como enquadrá-la no meu percurso, não sei como introduzi-la de uma maneira honesta e que faça sentido para mim. E então descobri estes dispositivos que estão bastante ligados ao movimento e fez com que eu pudesse ter uma oportunidade de expandir aquilo que é o meu trabalho com o meu corpo biológico a outros domínios que são mais, vou dizer, invisíveis ou quase mais imateriais. E então comecei a explorar como é que este aparelho funcionava, como é que os vários sons se comportam através do movimento do meu corpo. Ao mesmo tempo que fiz também algumas explorações com visuais audiorreativos. Existe uma componente também da performance, para além do trabalho dos sensores, que tem a ver com as frequências e como é que eu passo isso a nível visual. Portanto, isto acaba por ser uma metamorfose e um filtrar de uma coisa para a outra. Eu tenho muita tendência
em conceptualizar e em pesquisar também a nível filosófico, mas acabou também por ser uma peça bastante emocional, de conexão entre o meu corpo e esta questão das máquinas enquanto extensão desta biologia que nós temos inerente. Eu acho que, no fundo, é uma investigação sobre que poder é que esta tecnologia tem para que eu possa expandir a nível criativo, mas a um nível se calhar mais emocional e mais pessoal. Acho que me tenho questionado bastante sobre então como é que nós dialogamos, qual é este diálogo entre a máquina e o ser humano. E por alguma razão houve momentos em que eu me questionei que as máquinas podem ser um bom refúgio para nós encontrarmos outros lados que se calhar estão mais invisíveis, estão mais escondidos. Quase que eu explorei um bocadinho quase um lado mais negro meu, um lado que eu tinha interesse em explorar e que tinha vontade de estar confortável nesse desconforto. E então passou muito por isso, de momentos de eu dizer ok, é muito mais fácil se nós estivermos ligados à máquina. E as máquinas oferecem-nos toda uma outra perspectiva do ser humano. Mas não tenho uma resposta negativa em relação a isso. Acho que é um processo que ainda está a acontecer, de eu compreender de facto qual é a minha ligação com estes dispositivos, porque eu não os controlo a 100%. Existe uma parte que é bastante imprevisível. E acho que isso tem a ver com o trabalho do espectro também. Eles funcionam por eixos, portanto não tanto a nível onde é que o meu corpo está no espaço, mas como é que ele lá chega e que nível de impacto é que eu tenho nos meus movimentos e na minha intenção. E mesmo que eles funcionem por eixos, existe toda uma panóplia de possibilidades que eu tenho que ouvir o que é que esta máquina me está a dizer e de que maneira é que ela se comporta. Portanto, torna-se uma coisa muito mais ambígua e bastante entusiasmante, porque tem um lado muito imprevisível. Uma das coisas que eu gostava de referir é que tenho-me questionado bastante sobre um espaço de partilha, não só a nível performativo, mas a nível também do espaço em que a performance é apresentada e como é que nós podemos proporcionar isso como um espaço de contacto, de comunicação. E por isso eu quis, para fazer a apresentação desta peça, criar uma noite especial. Portanto, nós vamos ter uma recepção antes da performance, para que as pessoas se possam sentir à vontade, desfrutar do espaço, ambientarem-se. Segue-se a minha performance e a nível de performance acho que é um lugar em que eu construí uma narrativa sobre estas questões que eu tenho do meu lugar com as máquinas, tanto a nível sonoro como a nível visual e a nível de presença performativa, como é que o movimento está presente ou não está presente, como é que eu me torno invisível no meio destas ferramentas. E depois ter um momento em que as pessoas também possam ficar, desfrutar e dar oportunidade também a um outro artista residente da Zabra, que é o Filipe Batista, que vai fazer um DJ set e, portanto, fazer também esta parceria e estarmos sempre em comunicação entre os artistas da Zabra. Acho que isso é importante e criar cada vez mais estas parcerias, por exemplo, neste caso entre a Mono, que é um espaço incrível, e a Zabra, que está a ter o trabalho incrível que está e que tem um impacto muito grande no crescimento do meu trabalho criativo, a nível de mentoria, a nível de desafio e a nível de exploração tecnológica.
Para mim é algo que me traz uma curiosidade enorme e um entusiasmo enorme, porque dá-me esperança que existem soluções e existem outras maneiras de estar, para além daquelas que se calhar nós estamos muito agarrados agora e temos alguma dificuldade em perceber como é que isto poderá ser benéfico. Existem muitas questões, muita resistência à volta da tecnologia, mas acho que tem a ver principalmente pelo medo que isso possa trazer. E isso é uma coisa que eu costumo combater bastante. Talvez combater não seja a palavra certa, mas tentar ultrapassar no meu dia-a-dia, a nível criativo, a nível pessoal, a nível desafio. E acho que essa extensão pode nos trazer outros níveis de consciência, outras formas de presença. Talvez num universo que não seja tão material. A imaterialidade, o espectro e a conexão, tanto emocional como intelectual. Para este ano, acho que desejo mais liberdade. Desejo mais liberdade não só a nível criativo, não só a nível de identidade. Acho que também é importante falar sobre liberdade financeira, a nível de gestão e estratégia criativa. Mais independência, mais incentivo a novas estratégias que se calhar não são tão praticadas por terem uma resistência ou parecerem mais difíceis, mas mais incentivos aos lucros, mais incentivos ao mecenato privado, mas acima de tudo mais liberdade para que possamos expandir ainda mais, ter mais diversidade e podermos ser mais ricos. Acho que sim. Bom, muito obrigado. Obrigada.